Saudade, gente, quarta-feira, ó. Aula, ó. Vamos descascar essa aula de quarta-feira. Vamos arrebentar que eu tô com energia de novo. Ninguém segura. Oi! Tamo junto. Meus amores, obrigada por vocês estarem aqui. Tati Feline, que saudade. Kelly Rolosbach. Que bom que vocês estão aqui comigo. Essa música inspira e tem tudo a ver com esse assunto que a gente vai trazer. Todo o afeto, toda a coragem, toda a vontade que a gente tem de fazer a jornada interior. É por isso que lá no Terapeuta Master a gente fala que nós somos peregrinos do coração, fazendo a nossa jornada interior. E hoje a gente vai entender mais um pouquinho de como é que funciona. Alma, te quero ver, te quero ser, te quero ter. Alma. Boa noite, Surama. Que saudade. Ó, tamborzinho, gente, vamos lá. Aquecendo esse coração para entender esse conteúdo tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo que a gente vai falar hoje. Sobre o que é esse encontro. E vamos lá. Palmas para o Milton Nascimento com uma música dessa. Ai, Jesus, como eu amo. Ô, gente. Então, estamos todas aqui. Boa noite, meus amores. Você tá rindo de mim, né, marido? Não aguenta me ver com essa empolgação, né? Você sabe que é isso, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui, então, para trazer esse tema tão legal, né? Hoje nós vamos falar... Oi, não é para continuar a música, a gente para. Não, não é. A gente para a música. Pronto. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que a gente trouxe. Eu tive a ideia de trazer porque não deixa de ser um conteúdo introdutório, um pouquinho porque a gente vai estar falando lá no Terapeuta Master por esses dias para conseguir compreender como... Vamos escangalhar os traumas! Gente, peraí, olha aqui. Olha como eu sou chique, gente. Olha o que minhas alunas fizeram para mim, quase me mataram do coração. Terapeuta Master, gente, aqui atrás, ó. Bora escangalhar os traumas, gente. Bora escangalhar os traumas tudo. Eu sou muito feliz, vocês não têm ideia do quanto esse presente, gente, me fez maravilhosa. Obrigada, alunas amadas. Vocês são o motivo, da minha alegria. Muito obrigada. Quem viu o vídeo, né, me viu desmilinguindo, chorando igual uma louca, tudo por causa de vocês. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar desse processo do caminho do ego ao self, né? E que nos leva então ao processo de individuação. Eu tenho só que agradecer a vocês por isso, tá? Foi um acalento no meu coração, um acalanto, né? Vocês massagearam o meu peito, assim, ó, tum, 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 tum. Eu fiquei muito, muito emotiva, muito feliz. Só o meu marido sabe aqui o que ele teve que aguentar, o tanto de lágrima que ele teve que secar de tanta emoção boa. Muito obrigada por esse mimo que vocês me deram. Mas voltando a falar aqui então do nosso assunto. Primeira coisa que eu ia pedir para vocês, tá? Se vocês gostarem do assunto quando a gente estiver falando, vai mandando aviãozinho para os seus amigos e no final eu vou ter uma promoção para quem ficar comigo até o fim. Promoção assim, vocês vão participar de um concurso para poder o quê? Ter uma consulta de psicanálise comigo gratuita, mais 2 psicanálises a 50% de desconto. A mesma pessoa vai poder fazer 3 sessões comigo, tá? Uma grátis e 2 a 50% do meu valor. Então, quem quiser participar, fica atento até o final. Diz aí se vocês gostaram, coloquem corações se vocês acharam bacana. Eu quero fazer uma promoção para estar mais perto de vocês. Não importa se é meu aluno, se não é, se é meu assistido, se não é. Quem quiser participar, eu vou jogar as regrinhas aqui para vocês no final e vai estar concorrendo então na próxima semana ao sorteio de uma sessão gratuita de psicanálise comigo, mais 2 sessões a 50%, tá bem? Pra gente poder estar um pouquinho mais junto, fazer uma orientação, conversar um pouquinho, né? Mesmo que a gente não possa seguir com o processo terapêutico, a gente vai fazer então uma anamnese, um encontro gostoso pra gente trocar ideia e poder dar um direcionamento para que vocês continuem e façam
os tratamentos como vocês quiserem, mas uma das coisas que vocês precisam fazer é convidar pessoas para assistirem essa live, tá? Então já vou dando essa dica aí, de cara. Então vamos lá. O que é a individuação, né? A individuação é um processo que a gente já conhece com outro nome, né? Então a gente está trazendo aqui toda uma linguagem relacionada a Jung, né? É uma linha terapêutica que me agrada muito, a Gestalt e a terapia junguiana. Por quê? Principalmente a terapia junguiana e a Gestalt também. Leva em consideração o indivíduo como um ser transcendental, né? Como um ser espiritual, como um ser energético, não só como uma consciência que atua nesse mundo físico, né? Com suas energias conscientes e inconscientes, mas entende o indivíduo de uma forma mais ampla, inclusive trazendo as questões dos arquétipos, do inconsciente coletivo, dos arquétipos das sociedades em geral. Então é uma teoria psicológica, uma teoria psicanalítica, né? Na verdade não é considerado uma teoria de psicanálise, a gente fala psicologia junguiana, por conta dessa similaridade com o que a gente entende das questões espiritualistas. Então eu vou fazer todo esse link com vocês. Quando a gente fala do processo de individuação, a gente está falando da pessoa que está aqui, do ser subjetivo que atua nesse corpo físico, nesse momento, essa alma, todo esse conteúdo consciente, esse conteúdo inconsciente, que forma esse ser humano que está aqui, nesse momento, né? Nesse exato momento na linha do tempo. Boa noite a todos que estão chegando, Suelen, Conrado, sejam muito bem-vindos, né? Aqueles que eu não vi subir também, um beijo, bem-vindos. Estejam aqui com a gente, compartilhando e trocando ideias. Podem colocar os seus comentários, estamos juntos aqui. Esse processo de individuação, fazendo uma comparação com as linhas mais espiritualistas, é exatamente o processo onde eu, mesmo aqui, nesse momento em que eu estou encarnada, na linha do tempo, no dia que se chama hoje, com todas as minhas dores, amores e horrores, né? Nesse momento de agora, eu estou num processo, numa jornada interior que me leva ao quê? A um processo integrativo com a minha instância mais consciente e mais elevada. Então, seria como que a gente estivesse falando com relação aos 7 corpos, né? Que seria aquela parte que busca chegar lá no átmico, no búdico, no sentido da iluminação, né? Também naquela parte do nosso mental superior, onde tem o nosso eu superior, que nos orienta, né? Que é a nossa intuição, que é a voz da nossa intuição. Então, o caminho da individuação é o caminho que o ego faz, né? Da pessoa que está aqui habitando, mas com a sua a sua parte, né? Que é a parte do ego, que é a parte da sua consciência de ser esse indivíduo hoje com essa personalidade, com essas características, desse indivíduo que vai dentro do seu processo, dando luz aos seus processos inconscientes, fazendo as integrações dessas energias psíquicas dolorosas ou não, né? Para quê? Para que lá nesse encontro com as energias do self, né? Que seria essa parte mais iluminada, essa parte mais evoluída desse ser, ele pudesse então ir fazendo essas integrações dessas dores, desses amores, desses horrores que a gente vive nesse momento em que a gente está vivendo no dia que se chama hoje, né? Então, a gente diz que do ego, a gente parte para o nosso desenvolvimento através das experiências. Eu vou explicar um pouquinho como é que esse ego funciona, onde que ele está, o que é o self, como é que funciona essa questão dos complexos, dos arquétipos, a gente vai falar um pouco disso, tá? Então, entendendo algumas coisas muito importantes nesse processo de individuação, que é nada mais, nada menos que a integração das facetas do nosso consciente e do nosso inconsciente, onde a gente vai então limpando, integrando, limpando, integrando, limpando, integrando, limpando, integrando, chegando no self, né? Na nossa consciência máxima, na nossa iluminação máxima. Então, vamos tentar discernir aqui algumas coisas importantes para o nosso entendimento. Eu separei algumas coisas, eu anotei algumas coisas para a gente falar aqui, tá?
Como é que funciona a questão do self? Quem é o self? Né? O self, então, é essa parte mais inteligente, é o arquétipo central daquele ser, né? Que dentro, como eu disse, das linhas espiritualistas, eu poderia dizer que o self é o átmico, o búdico e o mental superior. Então, toda aquela intuição que a gente escuta, toda aquela voz da verdade que nos leva a um caminho melhor, a sair daquele processo doloroso, está ligado, então, ao self, que é o arquétipo central, que nada mais é do que o conjunto de todos os nossos processos. O self é o conjunto de todas as energias, então, da nossa psique. Então, tudo que tem ali, até mesmo o ego, sendo um pequeno arquétipo, sendo um pequeno, também talvez um pequeno complexo, né? Então, a gente tem ali no ego toda a manifestação desse ser no seu estado menos energeticamente falando, na sua frequência mais elevada. O ego é a parte nossa que lida com as nossas dores conscientes, com os nossos processos conscientes, é a forma como eu me vejo e me sinto e me coloco no mundo. É óbvio que existem partes inconscientes que também atuam no ego, é como se o ego fosse um filtro, né? Então o ego é um filtro onde ele acessa alguns conteúdos do inconsciente, procura elaborar a nível consciente e aí lança então para o seu mundo de elaborações e para o seu mundo de integrações dessas emoções, desses sentimentos, desses complexos, desses traumas, tá? Então vamos lá. O que é que faz parte? Então deu para entender o que é, e como o Jung dizia, o eu como arquétipo é o organizador da consciência, exatamente isso. Então é o arquétipo do ego, digamos assim, então, que é o eu, né? Esse eu visto como esse pequeno fragmento dentro de um eu maior, que seria o self, né? Então, é o organizador dessa consciência. Ele filtra, então, essas informações que vão submergindo e emergindo do inconsciente, fazendo naquela linha fina, né? Essa interface entre consciência e inconsciência, vai fazendo os ajustes, elaborando esses conteúdos psíquicos, né? Essas energias psíquicas, trazendo luz, ajudando a trazer luz, fazendo com que isso seja transmutado, ressignificado e aí sim integrando novamente a essa parte inteligente, essa parte superior que temos em nós, que é o self. O que tem no self? No self tem tudo. O self é todo esse conglomerado psíquico, né? E dentro do self a gente vai ter então a parte de consciência e a parte de inconsciência, né? O nosso ego, ele é basicamente consciente, como a gente falou aqui, filtrando esses conteúdos que vêm, então, ali. E qual é a parte da nossa inconsciência? A nossa inconsciência ela é dividida em dois aspectos, né? Então, através da teoria do Jung, a gente tem, então, o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal. Dentro desse inconsciente pessoal, eu tenho todas as experiências vividas e esquecidas que vão lá para aquele arquivo morto, ficam guardadas lá dentro do meu inconsciente, que podem ser positivas ou negativas. Nem tudo que está no nosso inconsciente é dor. Nem tudo que está no nosso inconsciente é sombra. Existem também, guardados no nosso inconsciente, situações, sensações, sentimentos que são positivos, que nos ajudam no nosso processo, né, de melhoria e transformação. E nesse inconsciente, então, pessoal, como eu falei, a gente tem as coisas positivas e negativas, né? Então, as experiências boas e más. E dentro desse inconsciente, a gente tem também os complexos. E o que são complexos, né? Complexo é toda e qualquer experiência traumática que cria um vício na alma, uma dor, né? Esse vício que faz com que qualquer estímulo parecido faz com que você crie, então, gatilhos de dor, gatilhos de comportamento que emergem para o seu consciente e que muitas vezes você não sabe nem por que você está tendo certos tipos de atitude. Você não entende nem por que você está tendo certos tipos de sensações e certos tipos de sentimento. Quando esse complexo ele submerge do inconsciente para o consciente, você então começa a poder olhar para isso.
né? Você começa a olhar para esse sistema vicioso que você criou. Oi, Suelen. A Suelen falou bem isso, o vício, exatamente. Então, o vício, ele é como se fosse um bug ali do trauma, né? Então, eu entro no processo traumático, eu crio um complexo, esse complexo é um sistema vicioso que deixa com que eu não consiga compreender, mas por que eu me sinto assim? Por que eu não consigo, por exemplo, parar de comer? Eu preciso emagrecer, eu sei que isso vai fazer bem para minha saúde, né? Então, cria esse sistema vicioso que vai ter origem em N situações. E aonde que se baseia esses complexos e esses traumas? Para Jung, isso baseia-se muito pelo confronto entre os arquétipos que nós temos dentro de nós, daquilo que seriam as imagens perfeitas sobre aquilo que a vida deveria ser e significar, e entre aquilo que é a nossa realidade, né? Então, que são arquétipos? Arquétipos são todo e qualquer conceito que mora no inconsciente coletivo, tá? Que independem de cultura, que vão ser chamados de nomes distintos mediante a cultura, que ultrapassam o tempo e o espaço. Mas o que é isso, Gel? Por exemplo, o arquétipo do pai, da mãe, né? É um arquétipo que ultrapassa a fronteira de qualquer cultura. E esse arquétipo está lá. Então, quando você tem dentro da sua mente esse arquétipo estilizado do que é o feminino e o masculino, o feminino é o acolhimento, é a provisão, é a sensação de aconchego, é a proteção, é a sensibilidade. O masculino é a força, é a virilidade, é a conquista. E aí você vai para o seu mundo real, onde você tem um pai que não representa nada disso, você tem uma mãe que não representa nada disso, você tem um conflito entre o arquétipo, né, que é o que você tem no seu inconsciente como inconsciente coletivo, do ideal de um pai, do ideal de uma mãe, e aí, mediante esse confronto da realidade vivida a nível consciente pelo seu ego, né, e pela... Vamos falar disso, Conrado. Chegaremos lá. Exatamente. Vamos chegar na persona e na máscara. Eu já vou chegar lá. Mas tá bom. Coloca aí. Vambora. Bora que o povo tá afiado, né? Então, essa manifestação, esse choque, né, entre o arquétipo, que é aquilo que eu entendo como ideal, né, e aquilo que é realmente a minha vida, né? Então, aquilo faz com que eu sinta esse choque, e aí isso causa um trauma. Por quê? Porque a gente não consegue desconstruir o que é arquétipo. O arquétipo do herói é o arquétipo do herói, né? O arquétipo do Deus é o arquétipo do Deus, o arquétipo da mãe, do pai é o arquétipo, e eles são universais. Não importa em que cultura a gente esteja, a gente vai ter sempre essas energias ligadas com esses arquétipos, tá? Então, voltando aqui e pegando o gancho aqui do nosso amigo, o Conrado Matos, psicanálise, falando um pouco da persona e da máscara. O que é a persona? Conforme a gente vai passando as fases, né, infância, primeira infância, e a gente vai passando ali dos 7 anos, a gente vai começando a perceber que a gente precisa, então, encaixar em papéis sociais, né? Então, nesse momento, a gente está indo falar, então, agora do processo da consciência. Eu não sei nem se eu terminei de falar da inconsciência, mas depois, qualquer coisa, eu volto. Estou pegando o gancho aqui do Conrado. Então, como é que esse ego começa a se estruturar? Ele começa a perceber que ele não pode ser 100% sincero, dizer totalmente aquilo que ele pensa, por conta das pressões sociais, da questão cultural, da pressão do mundo exterior sobre ele. Então, o que você precisa fazer para não ser um mau filho? Você não tem que envergonhar seus pais, né? Então, assim, aquela coisa, não me envergonhe, não grite, não bata na mesa, não me faça passar vergonha, né? Se comporte. Todos esses filtros, todas essas repressões energéticas que vão sendo feitas na psique daquele ser, vai a nível consciente, fazendo com que ele entenda, então, eu preciso me adaptar ao sistema, porque senão eu não vou sobreviver. E ele vai criando, então, a sua persona, os seus personagens, vai criando papéis. E isso não deixa de ser saudável.
Eu sou uma pessoa no trabalho eu me comporto de uma certa forma, eu tenho um certo tipo de vocabulário, na empresa que eu trabalho, em casa eu tenho outro tipo de comportamento, uma questão de uma demonstração de afeto mais para os filhos, para o marido, uma postura mais relaxada, onde eu posso ser mais natural. No grupo dos amigos, da infância, você tem um outro tipo de approach, de comportamento. Tudo isso são as personas que você vai vestindo para poder se colocar no mundo de uma forma social. E aí, o grande problema é, sim, perceber que não se pode simplesmente ser. Pô, Conrado, deixa eu falar. O Conrado tá adiantando tudo. Eu não cheguei ainda. O ônibus é o ônibus, eu vou ter que convidar o Conrado para fazer uma live comigo. Ele tá indo lá na frente, a gente vai falar. Eu era do inconsciente. Eu não consegui, eu acabei pulando, Conrado. Mas a gente vai voltar para lá, porque eu me organizo, minha cabeça se organiza. Então vamos lá. Voltando então para falar da questão da persona. Quando eu tenho um sistema consciente disfuncional, onde eu não posso realmente demonstrar o que eu sinto, não somente de uma forma de usar a minha persona para interagir nos diversos meios sociais onde eu existo e coexisto, então eu começo a ter o quê? Eu começo a ter que criar uma máscara. Aquela pessoa que está deprimida, por exemplo, né, muito triste, e não pode demonstrar a sua tristeza. Então ela pega e coloca uma máscara, né? Isabel falou, no nosso curso já eu posso escangalhar os meus traumas. É isso mesmo, o nosso curso é para escangalhar trauma. A gente já sabe, vocês são muito lindas. Então, voltando a falar da questão da máscara, né? Então a máscara seria como se fosse uma deturpação da persona, que a persona ela é algo saudável, se usado de uma forma coerente, para que a gente possa interagir com diversos meios. A mesma coisa, eu estou aqui com vocês, existe a persona da professora. Eu estou aqui ensinando, da colega terapeuta, professora, que está aqui trazendo um conhecimento. Então esse é um arquétipo, né, que a gente tem do professor, esse arquétipo se adequa, então, de uma forma, no meu consciente, à professora que eu desejo ser, né? Então eu me visto adequadamente para isso, eu tenho um vocabulário adequado para isso, eu chego aqui e procuro expressar com essa persona que eu criei tudo aquilo que eu desejo transmitir como a professora do terapeuta master, como a mentora do terapeuta master. E digamos que se eu estou muito deprimida, muito triste, e aí eu passo a simplesmente fingir uma alegria que não existe em mim. E aí então a gente começa a vestir essas máscaras. Quando você faz isso uma vez, porque é necessário, 2 vezes, né? Você vai e disfarça muito bem aquilo que você sente, porque você, naquele momento, é um momento que não é adequado, a gente pode conseguir lidar com isso, né? De uma forma assim, não, tá, eu tive que fazer isso nesse momento, porque foi necessário. Mas imagina que você começa a confundir, né? Isso eu tô falando da depressão, por exemplo, né? Você começa a não conseguir passar dessa máscara, né? Então eu não consigo mais dizer para ninguém como eu me sinto. Ou aquelas pessoas que inserem a persona como se elas fossem só aquilo. Por exemplo, uma pessoa que se forma em medicina e ela é médica, então ela cria uma persona, né, do médico. E aí ela não só cria essa persona, porque essa persona ela se adequa aos devidos lugares e aos devidos momentos. Então, a persona do médico é quando ela está no hospital, a persona do pai, né, daquele que cuida dos filhos, que interage com a mulher, é uma outra persona, ele vai interagir em casa. Mas imagina que esse homem, por algum tipo de complexo de inferioridade, um trauma que está lá no inconsciente dele, ele entende que para ele ser valorizado, ele precisa ser médico 100%. Então, ele cola na máscara do médico. Então ele vai chegar em casa, ele vai ver se tem germes, se tem bactérias, ele não vai ter contato com os filhos, ele vai estar sempre vivendo aquela máscara, ele não consegue descolar aquela máscara e viver as outras facetas da sua própria personalidade, né? E aí ele vai visitar a avó no interior de Minas, né? E a vozinha velha lá, e ele começa a falar de tratados de medicina, porque ele não consegue, então, se desvincular dessa postura do médico, do eterno médico, e é ali que ele se sente uma pessoa. Ele não entende que aquilo é só uma faceta daquilo que ele tem para manifestar na sua persona, nas suas diversas, né, facetas daquilo que a gente chama de persona, tá?
Isso é a sua interação com o mundo exterior. Eu queria falar um pouquinho ainda do inconsciente, né? A gente estava falando do inconsciente. O que tem nesse inconsciente? A gente vai ter nesse inconsciente também a sombra, a ânima e o ânimos. Já o que é a sombra? A sombra é tudo aquilo que eu nego em mim. A sombra é tudo aquilo que eu olho e não aprovo em mim. A sombra é tudo aquilo que eu não consigo e não quero encarar dentro de mim, né? E aí, nesse aspecto, o que eu faço com essa sombra? Obrigada, Conrado, bem-vindíssimo. Muito obrigada. E o que eu faço, então, nesse processo da sombra? Eu tenho... Normalmente, o que nós fazemos? Nós negamos essa sombra. E muitas vezes nós ficamos com raiva das pessoas que são como um espelho pra gente quando elas colocam pra fora aquela sombra. Sabe assim, quando entra aquela pessoa na sua casa, quebra sua geladeira e te invade, você fala, meu Deus, que pessoa folgada! Se isso te incomoda, é porque dentro de você tem uma sombra também que é folgada. Porque se você não tem essa sombra, você vai rir daquilo, você vai falar, pô, cara, fecha minha geladeira aí, né? Pô, tu é folgada, hein? Mas você não vai sentir aquela dor, você não vai sentir aquele incômodo. Essa é a diferença entre a sombra, né? E a pessoa que já abraçou a sua própria sombra, que já entendeu que tá tudo bem. Então ela sabe que também ela é folgada, ela sabe o que é ser folgado, ela consegue reconhecer um folgado quando abre a geladeira da sua casa, porque ele já sabe o que é aquilo, ele tá de bem com aquilo, aquilo já submergiu do inconsciente para o consciente, ele já integrou, ele já inteligentemente integrou aquilo no self, né? E aí ele vai então falar, cara, porra, fecha aí minha geladeira, né? Ele não vai se incomodar com aquela atitude. Ele já trabalhou aquela característica. Tem uma diferença entre estar trabalhado e estar reprimido. Então, muitas vezes a gente fica com raiva, a gente fica incomodado, a gente sente aquela sensação ruim de não querer estar naquele lugar, de não querer estar com aquela pessoa, porque a gente não consegue assumir que a gente tem aquela questão na gente, ou que a gente teve em algum momento, a gente reprime aquele comportamento, a gente não deixa aquele comportamento ir para fora. Então você diz que não tem, eu não tenho isso, eu não sou folgado, né? Mas se dói é porque tem alguma coisa que você não jogou luz ainda naquele seu pedacinho. Quando você joga luz, você acolhe. Quando você acolhe, você ama. Quando você ama, você respeita. Quando você respeita, aquilo não dói mais. Mesmo que você escolha não agir mais daquela forma. Porque aí você deu luz àquilo. Vocês conseguem perceber o quanto isso tem de ligação com nível, subpersonalidades, né? Então, Jung também traz, assim, uma visão muito interessante de personalidades múltiplas. Eu vou trazer um pouquinho no Terapeuta Master agora, quando a gente está entrando na questão das 5 feridas. Eu vou trazer um esqueminha para vocês entenderem um pouquinho mais dessas ligações aí que a gente vai fazendo com o que Jung traz, tá? É tudo muito conectado, gente. É muito conectado. E Jung era o cara nesse sentido, nesse aspecto de tudo aquilo que faz a interface com o que a gente entende com a espiritualidade. Então fica muito claro quando a gente vai, então, estudando o processo de como Jung desenha a nossa psique. É muito interessante. E aí, ainda falando, a gente falou da sombra, né? E essa parte da sombra, a ânima e o ânimos, eles estão ligados, então, com o nosso mundo interior, né? A persona, o ego, tá ligado com o quê? Com o nosso mundo exterior. Então, a sombra, o ânimos e a ânima estão ligados com o nosso mundo interior e estão guardadinhos lá no nosso inconsciente. Já o que é esse negócio de ânima e esse negócio de ânimos? Que trem é esse? Deixa eu tomar um chazinho aqui na minha xícara chique. Eu ganhei das minhas alunas. Ai, gente, que delícia. Muito obrigada, meninas. Eu sou uma professora muito abençoada. Gente. É isso, é legal, Isaura, você vai ver o quanto vai ficar mais fácil para vocês desmistificarem certas questões, né? Quando a gente vai fazer os tratamentos energéticos, como tudo vai ficando mais simples.
Quanto maior o nosso repertório, aí tem a ver com o que Jung fala. Quanto mais arquétipos eu tenho, quanto mais repertório, quanto mais conhecimento de mundo, melhor são as minhas análises. Entende? Melhor são as minhas análises. Muitas de vocês falaram assim, Gel, como é que você faz esses links com essas coisas todas? Isso é nada mais do que repertório. O repertório. Estudar e ler muita coisa desde muito nova. Então, é como se cada conteúdo novo fosse dando starts na minha cabeça. Por quê? Porque existe um repertório de arquétipos. Existe um conhecimento que está guardadinho lá no inconsciente. Por isso é tão importante que vocês leiam muitos livros, estudem. Não é para ficar com obeso, né? De tanto estudar na cabeça, mas entendendo que no momento em que eu trago um conhecimento, esse conhecimento é digerido, eu consigo realmente compreender e fazer a gestão desse conhecimento. No momento em que eu vou para a prática, no momento em que eu vou colocar a mão na massa, que eu vou cuidar do meu assistido, que eu vou cuidar do meu cliente, eu tenho todo um repertório de base que faz com que eu faça links e entenda coisas que, se eu não tivesse, eu até faria de uma forma mais primitiva, menos sofisticada. E quanto mais sofisticado no sentido, entendam o que eu estou querendo dizer, da sintonia fina. Não é uma sofisticação no sentido de uma coisa arrogante. É uma sofisticação no sentido do refinamento daquela ideia, daquela sensação, daquele sentimento. Esse repertório faz com que você capte coisas com muito mais facilidade, inclusive nas técnicas de reprogramação, nas técnicas que a gente tem, né, de desbloqueio de emoções, a gente consegue captar muito mais por conta desse repertório interior, tá? Por quê? Porque os arquétipos vão usar, os símbolos vão ser usados e os sinais estão todos dentro de você. E aí você é o veículo e através desses símbolos, desses sinais, desses arquétipos, todo esse conhecimento pode então ser usado terapeuticamente por você. Então a importância de meter a cara nos estudos, sentar a bundinha na cadeira e estudar. Então, vamos lá. Falando então agora da ânima e do ânimos. A ânima são as qualidades femininas, né, de um ser. Que ser é esse? Da mulher, do homem. Então, todo homem tem uma ânima, toda mulher tem um ânimos. Como é isso? Sabe aquele princípio lá do yin, do yang, do masculino e do feminino? Que todo mundo tem em si o yin e o yang? A gente não tem esse conceito muito bem centrado na nossa cabeça? Que nós somos metade yin, metade yang, metade feminino, metade masculino, o princípio da polaridade, lá das leis herméticas que a gente já conhece, né? Então eu tenho feminino e masculino, então eu consigo junto e eu tenho então o neutro. E esse caminho de integração entre a mulher e o seu ânimos e o homem e a sua ânima, então é esse processo integrativo desse ser que está sendo lapidado numa realidade de dualidade, onde eu preciso mostrar uma coisa ou outra, né? E Jung fala que intrinsecamente a alma humana, ela não ela não é, oh meu Deus, acabei de escrever, ela não é, como é que fala? Hétera, né? Ela é bi, digamos assim. Por quê? Porque dentro de nós existem as duas energias, né? Então essa coisa de que eu preciso só da energia masculina ou só da energia feminina não era um conceito que Jung tinha como algo assim tão fechado. Ele tinha isso como uma coisa mais aberta. Por quê? Porque dentro de toda mulher tem uma energia masculina, dentro de todo homem tem uma energia feminina. E como que se dá essa energia? Ah, Gel, tá ligado com o pai, com a mãe, tá ligado? Sim, de certa forma tem uma relação, mas o que representa esse ânimos? O ânimos representa as qualidades masculinas arquetípicas. Quais são? Que vêm lá dos arquétipos do masculino, que a gente traz, que é a segurança, valentia, coragem, paixão, ira. Né? Uma mulher bem integrada com si mesma, ela tem tanto a feminilidade, tanto a fertilidade, tanto o acolhimento, a bondade, o instinto da fecundação, como ela também tem a força da personalidade. Ela consegue ir atrás, ela consegue ir à luta, ela consegue ir lá
e conquistar aquilo que ela precisa, ela tem a ira suficiente. O que é a ira? É o elemento fogo. Dentro do processo alquímico eu seco a água com o quê? Com o fogo. Então eu vou lá, tiro toda aquela dor, aquela fleuma, todo aquele não consigo, toda aquela sensibilidade excessiva. Eu acendo esse fogo, né? Que vem então do meu ânimos. Eu acendo esse fogo dentro de mim, porque eu aceito esse lado masculino dentro de mim, e aí eu faço então a minha alquimia interna. Eu faço todo esse processo de transformação. Eu vou lá e consigo pôr para quebrar, e consigo pôr essa energia que está dentro de mim, que faz parte de mim, que é o meu ânimos, né? E aí eu consigo então integrar o feminino e o masculino. Quanto mais eu aceito o meu masculino, sendo uma mulher, mais integrada e mais perto daquilo que o meu self deseja para mim, levando todo esse processo de desenvolvimento, indo cada vez mais para o processo da individuação. Eu vou conseguindo, então, fazer o quê? O que é individuação, gente? É a integração das nossas partes, dos nossos fractais, dos nossos pequenos, né, pedacinhos que a gente sabe que tem ali, as nossas subpersonalidades, né? Então, eu vou integrando cada pedacinho meu, então eu vou fazendo esse processo de individuação, que é a integração das facetas do consciente com o inconsciente. Ótimo, beleza. Entendi o que é o ânimo, Gel. E agora? O que é a ânima? A ânima são as qualidades femininas, muitas vezes reprimidas nos meninos, reprimida nos homens, que não conseguem lidar, então, com esse seu lado feminino, porque está reprimido. Então, quais são os problemas ligados a uma manifestação de uma pessoa integral? Quando uma mulher não aceita o seu masculino, quando o homem não aceita o seu feminino. Então, ele entra em guerra com esse feminino. E essa mulher entra em guerra com esse masculino. Então, quais são essas qualidades que quase sempre são reprimidas nos meninos, desde a mais tenra idade? Fraternidade, cuidado, proteção, sedução e sensibilidade. São alguns arquétipos interessantes ligados à cena feminina, né? Ligadas, então, à ânima. E essa ânima, ela é todo o processo de provisão, criatividade, né? O processo de se sentir nutrido. Então, um homem que mata a sua ânima, ele não se sente nutrido, ele não se sente próspero, ele não se sente merecedor de tudo aquilo que a sua potência masculina, que o seu arquétipo masculino em ação, né, através da sua persona, consegue conquistar. Então, para que a gente possa realmente ser feliz, é preciso essa integração entre a mulher e o seu ânimos e o homem e a sua ânima. Gente, vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Dá uns coração aí, fala alguma coisa comigo, que vocês estão muito quietos. Eu quero que vocês falem comigo, se vocês estão achando legal, se está acrescentando, se vocês estão entendendo, como é que está sendo esse processo. Deixa eu ver o horário também, né, gente? Porque eu também não estou por horário. Gente, eu já falei 40 minutos. A gente, ó, o tempo voa aqui. O tempo voa. Falem aí comigo, digam para mim se vocês estão curtindo, né? Então, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Falamos então do ânimos e da ânima, que estão no mundo interior, junto com a nossa sombra, né? Que é tudo aquilo que eu rejeito, tudo aquilo que eu não quero olhar para mim. Falamos também dos arquétipos que estão no inconsciente coletivo, e esses arquétipos moldam os conflitos que a gente tem entre a realidade e aquilo que a gente idealiza. Esses conflitos é que geram, então, essa grande dor, né? Geram essa grande dor. E deixa eu beber aqui. E aí, esse conflito, né, entre o ideal que eu tenho, que é personificado através do arquétipo, e a minha vida, e aquilo que acontece na minha vida real, esse conflito entre o ideal e o real cria, então, o que a gente chama de processo traumático. Cria, então, aquilo que a gente vai chamar, dentro, né, da psicologia junguiana, de complexo. E esse complexo, então, é o que a gente precisa resolver, para que a gente possa fazer a integração
de todas essas partezinhas para que a gente faça o processo de individuação, para que a gente então esteja cada vez mais conectado e voltando para o todo. Do todo eu vim, para o todo eu vou voltar. Gel, mas como que isso se dá? Esqueci de falar disso, gente. Uma coisa muito interessante. Deixa eu ver o que o povo está comentando aqui. Aulão, o pessoal está gostando. Conrado falou, gosto daquele exemplo do Jung sobre o ator, o exemplo de um corretor de seguros que pelo dia exercia o papel de vendedor, de noite a função de escritor, um trabalho intelectual. Você está bem. Obrigada, Conrado, obrigada. Raquel, assiste, depois me fala se você gostou. A gente fica tão ligada na aula que esquece de acionar corações. Ah, Marcinha, mas eu preciso para saber se eu tô agradando meu respeitável público, né? Eu preciso saber. Vocês precisam me dar uma luz aí para ver se eu tô indo no caminho, né? Então, vamos lá. Uma coisa interessante que eu queria falar que eu não posso esquecer sobre a questão do processo de individuação, onde ele começa a ficar mais forte. A gente tem várias etapas da nossa vida, tá? Ai, obrigada, gente, obrigada. Eu fico tão assim, eu fico assim olhando, rabo de olho de corações, e vai fazendo um bem pro meu coração, vocês não têm noção. Uma coisa muito interessante na entrada da meia-idade, quando a gente fala lá para os 35, 40 anos, né? A gente então começa a entrar num processo que é o processo do destronamento da persona. E o que acontece depois desse destronamento da persona? O que é o destronamento da persona? A gente quando você fala assim, Fônix, tô nem aí pro que vão pensar de mim. Eu tô afim de fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Eu começo a entrar num processo de abrir mão desses papéis sociais. É como se eu já não precisasse provar mais nada para ninguém. Eu não preciso mais agradar a mamãe, eu não preciso mais agradar o papai, eu não preciso mais agradar a sociedade. Então, a partir desses 40, 30 e poucos anos, 40 anos, a gente começa a destronar essa persona. E começa a fazer o confronto entre a sombra e, se você for uma mulher, com o seu ânimos. E se você for um homem, o confronto com a sua ânima. O que isso acontece? Por que isso acontece? Porque é um momento de caminhar para a integração. E a individuação é nada mais é do que esse processo, onde você chega num nível de maturidade, onde você percebe que já cumpriu todos os seus papéis sociais, onde você já construiu um laço, onde você se sente confiante daquilo que você nesse momento, e aí você então vai destronando essa persona, vai retirando todas as máscaras que te sufocam, né? Vai fazendo esse confronto com essa sombra, dizendo assim, vamos limpar isso, vamos olhar para isso, por que você está se incomodando porque estão te chamando disso ou daquilo, você é isso ou não é isso, se você assume que você é, se você não é, manda merda. E aí você começa então a fazer esse processo com o seu lado sombra, você começa a olhar para ele de outra forma, sem medo de que a própria sombra te engula, sem medo de que essa sombra faça dizer qual é o seu valor. Você já entendeu que o seu valor não está naquilo que você aparenta, mas naquilo que você construiu, no lastro psíquico que você construiu dentro de você. E qual é essa energia? Da onde vem isso, né? Então, fazendo um pouco de um paralelo com os mundos da espiritualidade, né? Existe uma energia, que é a energia da prima matéria. E essa energia é a energia psíquica, é a energia da psique, é a energia que anima tudo, é a energia que a gente já sabe qual é, que a gente já conhece. Quando a gente vai falar lá nos espíritas, tem o material fluídico, né? Então, cada religião traz um nome para essa energia que anima o corpo físico, né? E que não só anima, mas também constrói tudo aquilo que a gente sabe que está ligado com um processo do sinto, penso, materializo e a coisa realiza. Por que realiza? Porque existe uma matéria, né? Existe uma prima matéria, que é a energia que vem lá do seu átmico, que vem lá do seu fragmento divino, né? E que vai então moldando todo esse seu processo. É um processo de construção dessas energias dentro de você. Existe uma energia psíquica. E é por isso que o nosso corpo, e aí tem tudo a ver com o que a gente vai falar das 5 feridas da infância,
né? Por que o nosso corpo vai sendo transformado? Porque a cada estímulo psíquico, essa prima matéria, ela vai sendo carregada de tensão e vai sendo fluido cósmico universal, também tem esse nome, tá? Então, todo esse processo, né, que a gente vai olhando para ele e vai percebendo que essa matéria fluídica, né, que esse fluido cósmico universal, que a prima matéria, é toda a energia que nós vamos criando. Quando a gente está falando lá, gente, de nível, subpersonalidade, quando a gente fala de forma, pensamento e criatura, a gente está falando de toda a construção que é usada com essa energia cósmica universal, com esse fluido cósmico universal, com essa questão da prima matéria. E aí essa energia é a energia que a gente vai falar então da vida, da retração e da expansão, né? E aí a gente também entra um pouquinho na questão da libido. Por que, Gé? O que você vai falar da libido? Jung traz o processo da libido um pouco diferente de como Freud traz. Freud diz que a libido ela é totalmente sexual. Então, quando ele fala ali do complexo de Édipo, ele diz do real desejo daquele filho de possuir fisicamente aquela mãe, né? E quando Jung vem falando sobre a questão da libido, ele fala o seguinte: a libido é toda uma energia ligada a um processo de criar, um processo de desejo, um processo de fazer algo nascer, né? Não necessariamente ligado com um desejo sexual, com um desejo de possuir alguém sexualmente, mas é toda a força psíquica motivadora de um comportamento. Toda força psíquica motivadora de um comportamento está ligada à libido. Por isso que a gente diz o seguinte, o que acontece? Quando a gente fala sobre a libido, quando a gente fala sobre essa energia, né, que tem em todos nós, essa desejo nada mais é do que a vontade e o desejo de realizar algo. Então, aonde está a nossa energia do desejo? A nossa libido. Está lá onde? No corpo mental, no corpo búdico e no corpo átmico. Toda a vontade de realizar, tudo aquilo que eu consigo colocar a mão e fazer, vem dessa energia da vontade que vem, então, desses corpos e que também vem do self. Então, o self é que traz para mim essa energia da vontade, essa conexão com essa ligação mais superior do meu ser, é que faz com que a vontade manifeste. E é essa vontade que faz com que eu possa, se eu tiver um ego forte, um ego que realmente suporte a pressão, eu vou conseguir então, lá na minha meia-idade, fazer todo esse confronto com a minha persona, fazer o confronto com essa sombra, vou descartar essa persona, vou fazer o confronto com a minha sombra, vou olhar para o meu ânimo, vou olhar para a minha ânima e vou fazer a integração através do que? Dessa vontade, desse senso de vontade, que é o nosso sentido libidinal, que é a energia da libido, que Jung coloca então dessa forma menos sexualizada do que Freud. E eu particularmente, por todos os estudos espiritualistas que a gente vem fazendo, eu acredito que seja mesmo por aí. Eu acho que é muito por aí, tá? Então, gente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar hoje, né? A gente vai fazer uma outra live sobre Jung, onde eu vou trazer a questão dos sonhos, né? Os sonhos como ferramenta de comunicação do self através de símbolos e sinais e arquétipos, né? Exatamente, o prazer da criação, Nívia, exatamente isso, tá? Então, eu vou fazer uma outra live na semana que vem, falando agora sobre sonhos, né? Sobre como os sonhos são a ferramenta, né, de comunicação do self, que seria o seu espírito superior, né? Com, então, o seu ego, né? Exatamente, acho que congelou, Conrado, quando você não estava. Foi isso que eu falei, que existe uma libido que vai muito além da relação sexual. Foi exatamente o que eu falei agora há pouquinho, né? Então, que Jung entende como uma energia, né? Uma energia que faz com que você tenha os comportamentos adequados para fazer todo esse processo de individuação,
tá? Então, é uma força motriz, é a vontade que vem lá do self, que vem do espírito, né? E aí vai impulsionando esse ser para o processo de individuação, de encarar a si mesmo, de olhar para dentro para fazer a integração. Qual é o objetivo do self? Né? A individuação. E o que consiste a individuação? A integração do meu inconsciente e do meu consciente. O que tem no meu inconsciente? Basicamente, sombra, ânima, ânimos, complexos, né? Então tá tudo dentro ali. Conteúdos conscientes positivos e negativos. Aquilo que faz com que eu me sinta bem e me sinta mal, sabe? Sem nem por saber por quê. Tá tudo ali no meu inconsciente. Depois, então, a gente tem a parte do ego, que é essa ligação entre... Tem uma bordinha do ego que fica ali, né, como um filtrinho no inconsciente. Quando aquele conteúdo precisa submergir, ele então faz esse campo de passagem. E para que o ego possa lidar com as questões do dia a dia, ele cria então a persona, né? Ele cria então as máscaras quando ele não consegue lidar com as situações sociais do seu dia a dia, né? E são todos os processos que estão ali no consciente. E nessa interação com o mundo exterior, quando a pessoa chega na sua idade madura, ela então começa a perceber que ela pode então entrar num processo de destronamento dessa persona, de encarar essa sombra e de integrar esse ânimos ou essa ânima, para que possa então se completar nesse processo de individuação. A Surama colocou, então seria possível que as mulheres na menopausa, com a diminuição da libido, também percam a vontade de realizar outras coisas? A libido não está ligada à questão da menopausa, porque como a gente está falando aqui, a libido é uma força de vida. A libido, como a gente falou, diferenciando como Freud conceituava a libido e como Jung conceitua a libido, né? Jung conceitua a libido como uma energia psíquica, que a gente chama aqui de prima matéria, essa energia psíquica que motiva o comportamento, né? E não só o comportamento sexual. Então não tem a ver com a questão da menopausa, né? O que eu trouxe com relação à idade, né, que é lá a partir dos 40 anos, é quando a gente chuta o pau do barraco e fala assim, eu vou fazer a minha integração. Eu não quero saber, eu vou olhar para essa sombra, eu vou integrar o meu ânimos, o meu masculino, né? Então, a questão... claro que quando você tem um processo hormonal, você vai mexer na libido sexual, mas não significa que você perdeu a vontade, que é essa libido que Jung traz. Essa libido que Jung traz é uma energia psíquica, é uma energia motivadora de comportamentos que te levam ao processo de individuação, que se bem usados e bem nutridos por um ego forte, que é o que eu estava dizendo aqui, uma pessoa que aguenta o tranco, né? Então, aí ela consegue então fazer mais rapidamente esses processos de transmutação dessas energias psíquicas, né? Ela não acumula em doenças físicas, ela não vai somatizar, ela vai transcender esses conteúdos psíquicos inconscientes, ela vai conseguir integrar, acolher e respeitar toda essa dor, toda essa dificuldade, todo esse trauma. Obrigada, Fatiminha. Amo você. A Nívia colocou energia que impulsiona a executar a criação, que dá prazer, exatamente. Então, por exemplo, eu tô aqui a 1000, aqui em Portugal são 11h29 da noite e eu estou completamente energizada. Por quê? Porque eu estou usando toda a minha libido para estar aqui entregando alguma coisa para vocês que eu acredito, que eu amo e que faz o meu coração pulsar, a minha vida vibrar em mim. E isso então me dá prazer, um prazer inenarrável. E isso me dá forças para continuar, para escrever, para fazer, para trocar ideia, para a gente estar junto. E isso vai então como uma força, né? Uma energia que vai então por si só se retroalimentando, porque ela está sendo polarizada para construir então um ego forte, um ego que vai de encontro a esse processo de individuação, que vai de encontro à integração do self. Passa a ser um ego funcional que trabalha a favor do self para a integração do consciente com o inconsciente, tá? Então é isso. Acho que paramos por aqui. Como eu disse, semana que vem, vocês acham legal que a gente fale então de sonhos, de símbolos e sinais? Estão a fim de falar sobre isso semana que vem?
Estão afim? Então, vamos falar. No equilíbrio psíquico, essa menopausa é menos prejudicial. Exatamente, é exatamente isso aí, Conrado. Porque é uma energia, né? Então foi o que eu falei ali para Sul. Não tem nada a ver, né, com a libido. Claro, a questão hormonal vai alterar a sua libido sexual. Você vai ter que trabalhar sobre essa questão desse hormônio, é natural, o corpo desvitaliza. Mas quando você está com a sua energia psíquica, com o seu centro da vontade ativado, quando você está conectada com esse self, conseguindo trazer desses corpos mais superiores toda essa energia, né, da prima matéria, desse fluido universal, e aí você então consegue ir suprindo todas essas debilidades, né? Inclusive isso tudo tem a ver com as somatizações, com os formatos de corpo, com a forma como eu me coloco fisicamente, né? Tudo isso, toda essa energia, essa prima matéria vai alterar essa matéria que a gente consegue pegar, tanto externo como internamente. É isso, G, mas uma coisa não influencia a outra. Sim, de alguma forma vai influenciar, se você não tiver em equilíbrio psíquico, é disso que a gente está falando, Su. Quando você está realmente no seu processo, quando você está conseguindo fazer a integração da sombra, quando você está conseguindo integrar, né, o seu ânimos, quando você consegue entrar nesse processo de aceitação, você vai sofrer menos os sintomas, né, desses processos biológicos, tá bom? Exatamente isso, faz todo sentido. Agora chegou o momento da nossa promoção. Conrado, um beijo, seja bem-vindo sempre, tá? Então, semana que vem nós vamos falar de sonhos, vamos falar de símbolos e sinais, também vamos acabar falando um pouquinho dos arquétipos e de que forma essa self tão inteligente usa o sonho como veículo de comunicação com o ego para fazer, então, o entendimento, inclusive, de algumas mensagens que ele precisa dar para o próprio ego, uma orientação, tá? A Nívia colocou, a matéria serve para a manifestação dessa energia que vem do profundo, um prazer de criar. É isso mesmo. Muito legal, né? Muito bem-vindos todos vocês que chegaram aqui a primeira vez, eu estou muito feliz, muito obrigada. Então vamos lá à nossa promoção. Quando a gente terminar a live aqui, eu vou subir o vídeo na nossa timeline, lá no nosso feed. Então, no feed do vídeo, eu vou pedir que vocês coloquem lá o nome de vocês, né? Coloque o @ de vocês. Aliás, desculpa, vocês vão marcar 3 pessoas nessa live que vocês conheçam. Então, cada usuário vai lá e vai marcar 3 pessoas para assistir a live. Então, você precisa marcar 3 pessoas, tá bem? Você precisa ter curtido, estar seguindo o Terapia em Ação, tá bom? E para que a gente possa fazer o sorteio, você vai ter que ir lá no cartaz do Terapia em Ação da live. A gente tem a live, que é essa que a gente está falando, e tem o cartaz da live. Você vai ter que ir lá e colocar o seu nome lá, porque através de lá é que eu vou fazer o sorteio, tá bem? Então, marquem 3 pessoas. Quanto mais pessoas vocês marcarem, por exemplo, você marcou 6 pessoas, você pode ir lá e no cartaz e colocar o seu nome 2 vezes. Você põe o seu @ uma vez e põe o seu @ 2 vezes. Quanto mais vezes o seu @ estiver lá, mais chance você tem de concorrer ao sorteio. O que é o sorteio, Gel? Uma pessoa vai ganhar uma consulta gratuita, mais 2 consultas a 50%, tá? Então, hoje o preço da minha consulta é 195, você vai ganhar 2 consultas a metade do preço, tá? Então, você vai fazer 3 consultas, uma gratuita e 2 a 50%, tá bem? Então, essa é a promoção. Por quê? Porque eu não quero só um encontrinho com você, eu acho que a gente pode ter 3 encontrinhos, eu acho que já vai ficar mais gostoso para a gente conversar um pouco mais, a gente se descobrir um pouco, para eu ajudar vocês no processo de descoberta de vocês. Muito obrigada, participem, marquem 3 pessoas aqui na live. Se você marcar 6 pessoas, você vai lá no flyer do cartaz e marca o seu nome 2 vezes. Se você marcar 9, marca 3 vezes. Se você marcar 12, você marca 4 vezes o seu nome. Por quê? Porque o software de sorteio do Instagram
só sorteia quando tem foto, não sorteia onde tem o vídeo. Então, marcou 3 pessoas nesse vídeo, coloca o seu nome lá uma vez. Marcou mais 3 pessoas, marca de novo. Se você marcar 12 pessoas, pode colocar o seu nome 4 vezes, postar o seu nome, o seu arroba 4 vezes seguidas. E aí, a gente na terça-feira que vem vai sortear essa promoção. Espero que vocês gostem. Eu tô muito feliz, muito obrigada. Um grande beijo. Na semana que vem não, quinta-feira, a gente vai ter, deixa eu ver aqui qual é a live do Ressoar. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui. Ai, Jesus. Cadê? A live do Ressoar. Ai, Jesus da glória. Meu Deus, a pessoa tá esquecida. Ressoar. Então, deixa eu pegar aqui. A gente vai falar, para compartilhar aí o que a gente está trazendo do sonho, a gente falar de sonho na terça e vai falar de sono nessa quinta. Terça-feira que vem é sonho, e a Soninha vai então trazer aí, mediante a visão dela como terapeuta energética e reprogramadora biológica, ela vai trazer então o tema do sono, para fazer uma casadinha aí. Então, a gente hoje falou, né, do ego ao self, o caminho da individuação. Quinta-feira a Soninha vai falar sobre sono, e na terça que vem a gente vai falar sobre sonho e símbolos e sinais e tudo aquilo que o self quer através dessa comunicação com o ego, tá bom? Um beijo bem gostoso. Façam aí, escangalhem tudo, vamos promover esse vídeo, né? Compartilhem com as pessoas, promovam o nosso canal, nos ajudem a levar a mensagem para mais gente. Bora escangalhar com os traumas tudo? Bora escangalhar com os traumas tudo? Terapeuta Master ajuda você a escangalhar, gente. Ajuda a escangalhar, terapia em ação. A gente aqui mata a cobra e mostra o pau! É pau! Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada pela presença. Até quinta com Ellen e Soninha. Vamos falar sobre sono. Beijo, amo vocês, amo muito. Obrigada.